Lucas capítulo 3. E toda a carne verá a salvação de Deus. Versículo 6. Iniciando com uma lista de todas as autoridades locais da época e encerrando com a genealogia de Jesus, este capítulo apresenta a disparidade entre o governo da terra e o governo do céu. Todos os nomes citados no início, por mais que seus cargos lhe conferissem privilégios, não poderiam se comparar com o nome acima de todos os nomes que encerra o capítulo de hoje. Ao ouvir a João a palavra de Deus, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, descortinou-se perante o mundo o que já estava previsto desde a sua criação. Apocalipse 13:8. A autoridade maior da Igreja de Deus, o sumo sacerdote, que deveria compadecer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, Hebreus 5:2, era o primeiro a erguer uma pedra na direção do pecador. Deus conferiu a um andarilho do deserto um poder que a autoridade humana nenhuma poderia superar. Movido pelo Espírito Santo, João Batista chamava o pecado pelo nome, mas ele não apontava os pecados de seus conterrâneos com o fim de puni-los, e sim de corrigi-los e endireitar as suas veredas. Diante das multidões, sua voz clamava em favor daquele que viria após ele, preparando os corações para recebê-lo. Seu discurso era de fácil compreensão diante de todos. Difícil era colocá-lo em prática. Quando as multidões lhe perguntaram: "Que havemos, pois, de fazer?", a sua resposta, em resumo, foi: pratiquem o amor altruísta. Esta é a fonte de frutos dignos de arrependimento. Aos publicanos, João disse: sejam honestos. Aos soldados, cumpram sua função sem usar dela com injustiça. E a Herodes, replicava o mandamento que diz: não adulterarás. Êxodo 20:14. A finalidade de João colocar o dedo na ferida daqueles que o ouviam não era para magoá-la ainda mais, mas para que os feridos sentissem a dor de quem necessita de cura. Eles estavam prestes a testemunhar o batismo daquele que nem precisava passar por este símbolo, mas que o fez para dar-nos o exemplo. Do Filho amado ao Filho de Deus, a genealogia de Jesus Cristo revela que geração após geração o homem não pôde criar uma alternativa sequer que fosse capaz de salvar. Somente em Jesus o mundo pôde contemplar a salvação de Deus. Somente Ele venceu os grilhões da morte. Aquelas respostas dadas por João ao povo não representavam a salvação por obras, mas os frutos da salvação, ou seja, a consequência de quem já foi salvo. Os terríveis resultados da queda do primeiro Adão teriam finalmente a perfeita solução, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Romanos 5:15. Cabe a nós, portanto, aceitar este dom gratuito de Deus e, batizados com o Espírito Santo e com fogo, praticar a nossa fé em Cristo, seguindo os seus passos. 1 Pedro 2:21. Para Deus, não importa qual a função ou cargo que desempenhamos neste mundo, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2:11. Que o Espírito Santo continue nos guiando a toda a verdade. João 16:13. Fazendo de nós seus atalaias dos últimos dias, que anunciam o Evangelho ao povo. Bom dia, atalaias de Deus. Deus vos abençoe neste dia. Rosana Garcia Barros.